turma, o tema da nossa aula de hoje é a função inversa, tá? Então, eu coloquei aqui no quadro duas funções, tá? A função f e a função g, de modo que a gente possa usá-las para que você entenda o que vem a ser uma função inversa, tá bom? Então, aqui eu tenho dois conjuntos, tá? O conjunto A e o conjunto B. O conjunto A formado por elementos 1, 2, 3 e o conjunto B formado pelos elementos 3, 5, 7. E aqui eu tenho a primeira função, função f de A em B, né? O domínio é o conjunto A, contradomínio é o conjunto B, e a lei de formação da função f é essa, f de x igual a 2x mais 1. Tá? Antes de pensar na função g, vamos tentar estabelecer o diagrama de flechas da função f. Lembrando que os valores que eu posso atribuir a x na função f são os valores do conjunto A. Portanto, eu posso determinar f de 1, f de 2 e f de 3. Bom, f de 1, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. f de 2, 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E f de 3, 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Tá? Portanto, eu posso construir aqui o diagrama de flechas da função f. Conjunto A, conjunto B. Elementos de A, 1, 2 e 3. Elementos de B, 3, 5 e 7. Então, o que é que aconteceu com a função f? Ela levou o 1 no 3, o 2 no 5 e o 3 no 7. Pronto, essa é a função f. Tá bom? Agora vamos ver o que acontece com a função g. Observe que aqui está trocado, né? A função f é de A em B, já a função g é de B em A. Portanto, o domínio da função g é o conjunto B. Aqui no lugar desse x, eu vou colocar os valores de B e não de A. Tá? As imagens é que tem que pertencer a A. Então, quem seria o conjunto G? Né? As imagens do conjunto G. G de 3, ou seja, no lugar do x eu coloco 3. 3 menos 1 sobre 2. A regra da função g é essa, tá? X menos 1 sobre 2. Bom, 3 menos 1 é 2, 2 dividido por 2 dá 1. Próximo valor para x, g de 5. Então, nós temos 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. E, finalmente, g de 7, que é 7 menos 1 dividido por 2. 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. Montando o diagrama, né, dessa vez da função g. Então, nós temos aqui conjunto B, conjunto A, elementos de B 3, 5 e 7, e elementos de A 1, 2 e 3. O que é que ocorreu com a função g? Ela mandou 3 no 1, o 5 no 2 e o 7 no 3. Pronto, essa é a função g. Agora, compare esses dois diagramas. Antes de mais nada, relembrando, a ordem está trocada, né? Aqui A e B, aqui B e A. Agora, olha o que a função f fez. Ela mandou 1 no 3. E olha o que aconteceu com a g. 3 no 1. A função f mandou o 2 no 5 e a g o 5 no 2. A função f mandou o 3 no 7 e a função g voltou do 7 no 3. Isso significa dizer que a função g é a inversa da função f. Então, ficou muito claro quando é que duas funções são inversas, né? Quando ela faz o papel contrário, tá? Se a função f manda o 2 no 5, a inversa de f tem que mandar o 5 no 2. Então, a gente denota também da seguinte forma, tá? A função g é a mesma coisa da função inversa de f. A notação é a seguinte, tá? F elevado a menos 1. Ok? No entanto,
aqui eu já coloquei as duas funções e eu só mostrei o porquê que elas são inversas, tá? Agora a ideia é a seguinte, dada uma função, como você determinar a inversa? Tá? Repetindo aqui, eu já coloquei duas e só mostrei que elas são inversas, mas o mais importante é, dada uma função, como você obter a inversa? É isso que eu vou mostrar agora. Se bem que antes de mostrar, é importante salientar um detalhe. É toda função que possui uma inversa? Na realidade, não. Essa função ela possui uma inversa porque ela é uma função bijetura. Tá? Se não for bijetura, não tem inversa. Tá? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Então, vamos lá. O que é que eu quero na realidade? Ó? Dada a função f de x igual a 2x mais 1, como eu faço para chegar nessa função? Né? É o seguinte, ó, lembrando que f de x é a mesma coisa de y, tá? Y é igual a 2x mais 1. Essa é a função f. Eu estou querendo encontrar isso. Veja só, como é que você vai fazer? Inicialmente você vai fazer uma troca. Aqui eu tenho y igual a 2x mais 1. Como eu disse, você vai fazer uma troca. Onde tiver y, você escreve x. E onde tiver x, você escreve y. Então, aqui eu vou ficar com x igual a 2y mais 1. Vocês já devem até imaginar o porquê, né? As funções inversas, elas fazem papel contrário. Então, aqui, onde tinha y, eu escrevi x. E onde tem x, eu escrevo y. E aí eu vou voltar a escrever y como função de x. Né? Ou seja, eu vou manipular essa expressão de modo que o y fique sozinho aqui na frente. Tá bom? Então, eu vou trazer para cá, né? Menos 2y. Vou mandar o x para lá, né? Ele está positivo, vai negativo. Lembrando que isso é uma espécie de equação, então eu posso, por exemplo, mudar todos os sinais. Se eu mudar todos os sinais, eu fico com 2y igual a x menos 1. E para finalizar, eu tiro 2 daqui. Tá? Ele está multiplicando, passo dividindo. Então, y igual a x menos 1 dividido por 2, que é exatamente o que nós tínhamos aqui. Tá vendo? Portanto, a função inversa da f, na regra da função inversa, é x menos 1 sobre 2, como nós já sabíamos. Tá bom? Eu coloquei ali mais um exemplo, e a gente vai usar esse exemplo para que essa ideia aqui de como encontrar a inversa fique ainda mais clara. Então, vamos ao exemplo. Determinar a função inversa dessa função g, cuja regra é x mais 5 sobre 2x menos 3. E aqui ele deixou claro qual o domínio dessa função. Né? O domínio dessa função é R diferente de 3 meios. Eu vou usar isso para resolver? Não. Ele só escreveu aqui para que fique claro que de fato isso é uma função. Até porque se o domínio, por exemplo, fosse R e você tentasse calcular g de 3 meios, a imagem não existiria. E aí deixaria de ser função. Então é sempre bom você deixar claro quem é o domínio. Tá? Então vamos lá, vamos resolver. Lembrando, g de x, f de x, tanto faz, você pode chamar de y. Então, a regra aqui é y igual a x mais 5 sobre 2x menos 3. E aí, como é que a gente faz inicialmente? Troca. Onde tem y, coloca x, e onde tem x, coloca y. Então, vamos ficar com o seguinte. X igual a y mais 5 sobre 2y menos 3. E aí eu vou voltar a isolar o y. Tá? Para começar eu vou colocar um aqui embaixo, vou multiplicar dessa forma, tá bom? Então como é que a gente fica aqui? X que multiplica 2y menos 3 igual a 1 que multiplica y mais 5. Então, repetindo, eu preciso isolar o y. Propriedade distributiva, né? Então, x vezes 2y é 2xy, menos x vezes 3, 3x. 1 vezes y é y, 1 vezes 5 é 5. Lembrando, preciso isolar o y. Então, quem tem y vem para o primeiro membro, né? Aqui eu fico com 2xy. Esse outro y vem para cá negativo.
o 3x vai para lá positivo. Então 3x mais 5. Aqui, para ficar com um y apenas, eu vou colocá-lo em evidência. Então, colocando y em evidência, eu fico com 2x, né? 2xy dividido por y é 2x, menos y dividido por y é 1, igual a 3x mais 5. Como eu quero isolar o y, esse termo ele vem para cá dividindo, né? Então fica 3x mais 5 dividido por 2x menos 1, e aí finalizou, tá? Portanto, a função g a menos 1 de x, né? Essa é a notação de função inversa, g a menos 1 de x, já que aqui é g, a inversa é g a menos 1. A regra é 3x mais 5 sobre 2x menos 1. Tá? Então, só antes de finalizar, eu comentei agora há pouco que é sempre importante você deixar claro o domínio, né? Então, essa função g a menos 1, né, o domínio dessa função g a menos 1 é o seguinte: R diferente, né? Eu já comentei lá atrás como é que estabelece o domínio de uma função, na verdade, é diferente de um valor que pode zerar isso daqui, né? Lembre que denominador não pode ser zero. Esse valor é justamente o 1/2. Tá? Se você tentar calcular aqui g a menos 1 de 1/2, o denominador vai dar zero e não pode. Tá? Portanto, o domínio é o conjunto dos números reais diferente de 1/2. Perfeito? Espero que tenham entendido. Até a próxima.